Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa todas as notificações e também deixa seu like. Combinado? Enfim, as negociações com Léo Ortiz avançaram. Tite fez enorme pressão no rubro-negro, o Ortiz fez muita pressão no Red Bull Bragantino e a tendência é que esse martelo seja batido por cifras na casa dos 8,5 milhões de euros, valor que também contempla pagamentos em bônus. Além de o Flamengo melhorar sua proposta, o Léo Ortiz aceitou abrir mão de parte dos 25% a que tem direito no valor da venda. Dessa maneira, o Fla paga mais, o Red Bull Bragantino também ganha mais e o negócio está perto de ser sacramentado. Teve até um episódio nesse sábado importante, o Léo Ortiz fez o gol do empate do Red Bull Bragantino contra o Botafogo dentro de casa. E na comemoração do gol, praticamente todos os jogadores do Red Bull Bragantino foram até o Léo Ortiz e o abraçaram meio que num tom de despedida, em agradecimento a um cara que foi super importante durante toda a sua passagem. Zagueiro de enorme potencial, de muita qualidade na saída com a bola, de bom cabeceio, enfim. É para mim até mais jogador do que o Fabrício Bruno, que se tornou titular no rubro-negro, se a contratação for confirmada, a terceira da temporada, contratação extremamente interessante para o Fla. E você, o que pensa sobre o tema? Use o espaço para comentários e avalie. Quero te atualizar agora sobre Mateuzinho, lateral direito do Flamengo, vai para o Botafogo ou para o Corinthians? Nesse momento há um impasse, já existe até a possibilidade de o Mateuzinho permanecer no Flamengo. É que o Mateuzinho não quer ir para o Botafogo e o Flamengo não quer fazer negócio com o Corinthians. Os dois clubes fizeram a mesma proposta, 4 milhões de euros, embora em condições de pagamento diferentes. O Botafogo topa bancar praticamente os 4 milhões de euros à vista. Já o Corinthians pediu um parcelamento. Por que o Mateuzinho prefere o Corinthians? Ele não gostaria de jogar num rival do Flamengo e mais do que isso, tem se declarado para pessoas próximas como torcedor corintiano, então seria a realização de um sonho de infância dele e dos seus familiares estar no timão. Só que o Flamengo acabou passando a ter resistência e chateação com os dirigentes do Corinthians pela condução do negócio do Mateuzinho. Na semana passada você vai lembrar que o Mateuzinho chegou a treinar no Corinthians, o negócio foi desfeito depois que o Flamengo exigiu uma compensação financeira para caso de compra de 11 milhões de euros. O Corinthians queria que esse valor fosse fixado em 6 milhões de euros. Timão chegou a emitir uma nota reclamando do comportamento dos dirigentes do Flamengo e agora é a vez de Rodolfo Landim e companhia darem o troco, tentando não negociar o atleta, com o Corinthians, obviamente. Essa novela deve acabar nos próximos dias. Acho que seria ruim para todos se o Mateuzinho permanecesse no Fla. O Mateuzinho não quer ficar, o torcedor não quer contar com o Mateuzinho, o próprio Flamengo já não tem planos para o atleta. A tendência, não sei se dá para dizer que a tendência é que ele jogue no Corinthians, mas vai precisar ser resolvido esse problema. Mais um atleta que tem demonstrado insatisfação com a situação atual. Bora mudar de assunto e falar sobre o Flamengo. Rubro-negro está vendo o Porto adquirir Otávio, atleta formado na Gávea, no Ninho no caso, né? Jogador que foi vendido no ano passado para o Famalicão, 500 mil euros. Eu já havia alertado para vocês sobre esse risco de o Flamengo vender um jogador extremamente barato, que deu super certo no Famalicão e que interessava aos grandes de Portugal. Na oportunidade eu cheguei a dizer que ele estava na mira do Sporting. Pois bem, é o Porto quem negocia a contratação do atleta, a operação que pode chegar até 12 milhões de euros ou 64 milhões de reais, e aqui vem um ponto de divergência. As notícias das últimas horas dão conta de que o Flamengo tem direito a 30% do valor dessa venda, ou seja, ficaria com 19 milhões de reais. A notícia que eu recebi lá atrás, quando da possibilidade de Otávio se mudar para um outro clube, dava conta de que o Famalicão havia adquirido 100% dos direitos econômicos, ou seja, o rubro-negro teria direito apenas ao mecanismo de solidariedade, aquele percentual que é permitido aos clubes formadores. Nesse caso, o Fla ficaria com 2,5%, pouquíssimo dinheiro, perto das cifras negociadas. Mandei mensagem para os dirigentes do Flamengo e assim que alguém confirmar qual o percentual que o Flamengo tem em relação ao Otávio, conto para vocês. Na atual temporada pelo Famalicão, o Otávio soma 16 jogos e 2 gols. Só para arrematar sobre o Flamengo, outra negociação envolvendo o zagueiro, o Gabriel Noga. Atleta que não estava fazendo parte dos planos do Tite, está indo para o Leixões de Portugal por empréstimo por uma temporada e meia. Negociações para a contratação do zagueiro Pablo, que já foi do Timão, foi campeão paulista e do Campeonato Brasileiro em 2017. As tratativas estão em andamento. A ideia do Corinthians é pegar o Pablo por empréstimo de uma temporada com opção de compra. O Flamengo reluta e prefere negociar em definitivo.
atleta de 32 anos de idade, que na temporada passada havia jogado 15 vezes, nessa temporada a situação é ainda mais dramática. Não vai ser utilizado, está fora dos planos do Tite, e a situação vai ficar ainda pior a partir do momento em que Léo Ortiz for confirmado. Tratativas entre Red Bull Bragantino e Flamengo avançaram. Importante contar que o Pablo chegaria ao Corinthians como reposição ao Lucas Veríssimo, que seria comprado, mas acabou se mudando para o Alduail. Por falar em Veríssimo, ele contou em uma entrevista ao Benjamin Bach que o Corinthians ainda não fez os pagamentos dos direitos de imagem. A frase é a seguinte, abre aspas: o contrato de carteira ficou em dia, já os direitos de imagem estou sem ver o dinheiro, não recebi nada dos 6 meses em que fiquei no Corinthians, fecha aspas. O Corinthians contesta essa alegação, afirmando que mandou e-mails ao empresário dele, o Paulo Pitombeira. Enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Tem rival negociando, já que a gente está falando de Flamengo, vou envolver a outra torcida gigante desse país, que é o Corinthians, porque o Pablo, zagueiro do Flamengo, não muito aproveitado, pode ir ao Corinthians de volta ao Corinthians. Parece um bom negócio para vocês, tem vários prismas para olhar, né, do jogador e de cada clube, assim. O Pablo não teve muitas chances no Flamengo, o Corinthians tenta agora, inicialmente, um contrato de empréstimo, mas não descartando uma compra futura. O Flamengo já deixou claro que está indo atrás de zagueiro, não desistiu até agora do Léo Ortiz, já sondou gente na Europa também, o que talvez mostre que o Pablo não é um candidato forte a ocupar a zaga quando não tiver os principais jogadores ali, né? Eu quero a opinião de vocês sobre essa negociação. Sim, e não foi de qualquer coisa, não. Não, ele foi campeão no Corinthians. E o Corinthians, naquela oportunidade, nem deu a medalha de campeão para ele, porque ele voltou, né, deixou o Corinthians. Né? E aí, ele voltar para o Corinthians agora, eu acho uma grande ideia. Porque o Corinthians perdeu um grande zagueiro. Eu acho que o Pablo fez uma campanha muito bonita no Corinthians, é um jogador que se enquadra dentro daquilo que o Corinthians pode. Mas não é só o Pablo que o Corinthians quer. Tem um enrosco com o Mateuzinho, que o Mateuzinho não sai da cabeça dos dirigentes do Corinthians até hoje. Está enroscado, os caras querem o Mateuzinho porque querem o Mateuzinho. Mas aí é uma outra negociação, é Matheus França, porque aí o Flamengo quer negociá-lo com o Botafogo, né? O Pablo ainda não há nenhuma negativa. Então, mas eu acho que seria bom que houvesse essa interligação, né? Um pouco de contato entre as equipes, né? Porque o Flamengo, o Palmeiras foi falar do Bruno Henrique, fez uma proposta para o Bruno Henrique, você viu o que virou, né? O que virou. Então, tem muita coisa, né? Teve negócio do Gabigol, não sai, Gabigol não. Mas o Mateuzinho vão conversar, o Pablo dá, entendeu? Pode ser que seja, tomara que seja. Mas aí a gente está falando de jogadores que são importantíssimos nas conquistas recentes e de um jogador que nunca se efetivou titular. Acho que tem uma diferença, né, Silas? Mas o Pascoal, você fala do Veríssimo, que saiu agora, e também saiu o Gil, né? Tudo bem que o Gil já saiu numa outra situação, mas são dois zagueiros. O Félix, né? Pro lugar do Gil tem o Félix e o Gustavo Henrique. E aí mas nós estamos falando de um cara, o Félix, que é um cara muito bem conceituado, mas que no Corinthians, ou seja, a gente quer ver isso acontecer. O Davi Luiz vem para o Flamengo como uma das maiores contratações para a zaga, e o Davi Luiz não teve, durante o período dele, assim, não rendeu aquilo que se esperava dele, apesar de continuar sendo um excelente jogador, mas não aconteceu. Então, assim, o Corinthians, tudo bem, o Veríssimo era o cara da vez. Agora, eu acho também que o Pablo pode ser, sim, uma boa contratação, porque o Caetano é um menino, né? O Gustavo Henrique... Tem o Raul Gustavo também, né? Que é outro jovem. Félix Torres, você acaba dando, num dos principais setores do clube, aquela segurança que o time precisa para que a outra parte continue rendendo. Qual que foi a pergunta que você fez, Dani? Era mais ou menos esse caminho mesmo, pra gente avaliar a negociação aqui. Porque, assim, por exemplo, pro Pablo, e aí, Zinho, ele não jogou o Silas já esqueceu minha pergunta, Zinho. Ele não jogou muito no Flamengo. Pro Pablo, ele não se firmou como titular do Flamengo em nenhum momento, né? Com nenhum dos técnicos, assim, por mais turbulentos que tenham sido os momentos, a dupla de zaga tá firmada. Tem um Davi Luiz ali, que é quem acaba entrando. O Flamengo continua buscando os zagueiros. Zinho, toca a bola aí, pega ela e devolve no Silas para responder a pergunta, Zinho.
Não, eu acho que assim, ele não jogou, quando jogou também não rendeu o seu melhor futebol, é muito bom zagueiro, eu acho que assim, é um cara que tem potencial para jogar, para ser titular, para brigar por posição. Então, assim, só que é aquilo que a gente fala, o jogador é contratado para treinar, para se dedicar e para buscar a sua vaga. Aí quem vai escalar é o treinador. Então, assim, o Tite conhece ele também. Ele teve problema de lesão, tanto é que ele não viajou lá para a pré-temporada fora, recuperou, jogou agora o último jogo pelo Campeonato Carioca contra a Portuguesa, 0-0. Thiago Maia jogou também, Mateuzinho jogou também. Então, assim, são atletas do clube. O Flamengo não tem que olhar assim, o jogador não está tendo muita oportunidade. Tem que olhar o que o treinador quer. Eu acho que nesse momento, enquanto não contrata o Léo Ortiz, se eu sou o dirigente, eu não libero. Porque eu tenho que ter 4 zagueiros, no mínimo. Então ele faz parte dos planos do Tite. O Flamengo paga em dia, age corretamente com ele, dá todas as condições de trabalho e eu vou liberar porque não estava jogando e tudo. A não ser que a proposta do Corinthians seja muito boa financeiramente, que eu acho difícil. De primeiro momento é empréstimo, né? Então, assim, a não ser que o Flamengo contrate o Léo Ortiz. Peraí, que tem. Desculpa, Tetra, mas só porque chega a informação aqui no meu ouvido de Fabrício da Fiel que o Corinthians ofereceu 3 milhões mais 1 milhão por meta. De reais, né? De reais. Eu acho pouco. Vamos confirmar a moeda, porque isso faz uma diferença, tá? Faz muita diferença. De reais, nem pensar. Nem pensar. Assim, o Corinthians está na dele, tá certo, tem que buscar. Se for contratado... Fabrício da Fiel, vamos só esclarecer as coisas aqui. E essa é a proposta pelo Mateuzinho. A gente está falando do Pablo. O nosso editor-chefe confundiu os jogadores. Continua, Zinho. Assim, emoção. Tá emocionado o Fabrício da Fiel. Tá emocionado. A verdade é a seguinte, se o Pablo chegar no Corinthians, me dá a camisa que eu vou jogar. Pra mim. Chega no Corinthians para ser titular. No Flamengo, ele pode brigar por essa terceira opção nesse momento com o Davi Luiz, por parte física, né, do Davi Luiz. Se o Léo Ortiz chegar, ele perde muito mais espaço. Aí o Flamengo vê financeiramente qual é a situação real de proposta, porque também assim, você não pode liberar, reforçar um adversário e você não vai ganhar nada. Aí é mole, aí é fácil. O Corinthians tá certíssimo de tentar pegar ele, tentar pegar o Mateuzinho. São jogadores que chegam para jogar. O Pablo é bom jogador. Claro. O Pablo vai melhorar o cara que joga do lado dele. O Pablo não é um zagueiro... No Corinthians. Quem jogar do lado dele... Você acha que no Flamengo também aconteceria isso? Não aconteceu. Aí eu concordo com você, não aconteceu. Concordo com o Zinho. Ele não foi o Pablo que a gente viu em outras oportunidades, inclusive no Corinthians, né? Ele com o Balbuena, Jesus, a defesa do Corinthians era um espetáculo, né? Um jogador que como o Balbuena tirava todas as bolas e o Pablo junto e o Balbuena e ele era a válvula de escape do Balbuena, era a segurança do Balbuena. Saía para dar o bote e o Pablo estava posicionado. O Pablo não é um zagueiro rápido, né? O Félix Torres já é mais rápido. Eu acho que o Corinthians é um bom nome, que seria um nome... eu gosto também do Gustavo Henrique, gente. Gustavo Henrique é bom jogador. Eu gosto do Gustavo Henrique porque ganha muito na bola aérea, você ganha muito na bola ofensiva, na bola aérea defensiva, você ganha um jogador que tem qualidade, ele sabe jogar. Esse problema eu às vezes não entendo, às vezes eu tenho que me recorrer a esses caras que jogaram, que são os gênios do futebol, que jogaram no nível que eles jogaram. Um foi camisa 10 da seleção brasileira, o outro foi tetracampeão do mundo. Então, pode um jogador na Espanha estar jogando com descompensação muscular, com uma perna mais forte do que a outra? Nós estamos falando do futebol europeu, futebol de primeiro mundo. Pode o Gustavo Henrique estar jogando dessa forma? Com uma descompensação muscular? É estranho isso, não é? Sim. Aí chega no Corinthians, tem que fazer um trabalho de ganhar ritmo e força nas duas pernas. Mas eu acho que potencial ele tem mais que o Pablo. Só para o Silas fechar, em suma, a pergunta era, Pablo vai ser titular em um dos dois? Porque se o Gustavo Henrique se recuperar e o Félix Torres firmar, eu também acho que no Corinthians não é. No Flamengo eu acho difícil, se ele fica no Flamengo. Ser titular no Corinthians eu acho que ele tem mais chance, mas... precisa ver o casamento, Dani.
Porque às vezes a gente fala, pô, individualmente é muito bom, mas junta com outro e a coisa não caminha. Aí você precisa, de repente, trocar de lado, né? 2 destros, você consegue colocar na quarta zaga, o outro na zaga central e vice-versa. Agora, às vezes, um canhoto e um destro, você já tem mais dificuldade. O Pablo é canhoto, já tem mais dificuldade nesse aspecto do casamento. Então, aí vai ver, tem que depender do mano, tem que depender do treinador, tem que depender do momento. E nesses 2 clubes que a gente está falando, o Caldeirão ali é aquecido 100 vezes mais. E quando as torcidas fazem a cruz para um jogador, dificilmente... ele volta, né? Justamente. Aí a cobrança fica absurda em cima desse cara.